Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e eu recebi uma pergunta sobre o que eu penso na hora de prescrever o treinamento de força. Então tem três coisas importantes que eu levo em consideração: os princípios científicos, as variáveis do treinamento de força e a síndrome da adaptação geral, que também é importante você saber. Então, em relação aos princípios científicos, é você entender sobre a individualidade biológica, é você entender sobre a especificidade, é você entender sobre a sobrecarga progressiva, interdependência, volume e intensidade, em relação, por exemplo, à continuidade e reversibilidade, e em relação à participação ativa, que foi um princípio descrito por Bohm, porque eu considero também um princípio muito importante. Em relação às variáveis do treinamento, é você pegar exercícios, número de séries, número de repetições, tempo de intervalo, velocidade de execução, amplitude de movimento, frequência semanal. Então você vai pegar todas essas variáveis e organizar de forma lógica para o seu objetivo. E entender sobre a síndrome da adaptação geral vai fazer também com que você entenda o estímulo que você está dando, o tempo de recuperação necessário e quando você vai reaplicar esse estímulo. Então isso vai favorecer o processo de planejamento, a sua programação, para que você consiga subir, a capacidade, a performance desse seu aluno sem quebrar ele. Então olha só, princípios científicos. Você tem que entender o que cada princípio descreve. Em relação à individualidade biológica, por exemplo, é você entender as características individuais do seu cliente. Entender as necessidades, que ele precisa ali em relação, por exemplo, à especificidade. É você entender, por exemplo, que você precisa aderir esse cliente para que ele consiga dar continuidade ao treinamento. Porque a continuidade, por exemplo, por mais que seja um princípio básico, de que se você continua treinando, você vai continuar evoluindo, e se você para de treinar, você vai perder o que você adquiriu com o treinamento, mas muitas vezes o difícil é você manter a continuidade desse cliente, é você manter a aderência dele. Então você tem que entender qual é a questão relacionada com a individualidade biológica desse cliente para você conseguir dar continuidade dele ao treinamento. Então são coisas importantes para você entender. Em relação às variáveis, se você pegar essas variáveis e planejar e programar de forma aleatória, dificilmente você vai atingir o objetivo que você queria. Então, por exemplo, se você quer melhorar a força máxima do seu cliente, você tem que pegar todas essas variáveis do treinamento: seleção de exercícios, número de séries, número de repetições, tempo de intervalo, amplitude de movimento, organizar essas variáveis de acordo com esse objetivo. Se você organizar essas variáveis de forma lógica, a chance de você atingir esse objetivo é muito maior. Se você organizar de forma aleatória, a chance do seu resultado é muito menor. Pode até acontecer, mas às vezes também de forma não potencializada ou otimizada. Então você tem que organizar essas variáveis de acordo com o seu objetivo. E entender sobre a síndrome da adaptação geral, ela também vai facilitar muito, porque quando você entende sobre estímulo, recuperação, você vai entender sobre a programação e quando que você deve, por exemplo, dar um estímulo um pouco mais forte e às vezes um estímulo um pouco mais fraco. Entender sobre isso é entender sobre a síndrome da adaptação geral. Então esses três pilares, princípios científicos, variáveis do treinamento e síndrome da adaptação geral, são três coisas que me dão muita base para planejar e programar o meu treinamento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, compartilhe com os amigos e um grande abraço aí para todos.